E em estúdio conhecemos agora um projeto que estuda nanodiamantes para a detecção precoce de Parkinson. É meu convidado António Salgado, da Escola de Medicina da Universidade do Minho, a quem agradeço também a disponibilidade de estar aqui no Porto Canal, no Momentos que Brilham. Começando por explicar, se calhar começávamos por aqui, eu penso a maior parte das pessoas saberá, mas explicar um pouco o que é a doença de Parkinson. Nós falamos de uma doença neurodegenerativa e, no fundo, a importância do diagnóstico precoce para este tipo de patologias. Sim, antes de mais gostava de agradecer o convite. É sempre bom regressar e falar do trabalho que é desenvolvido na Universidade do Minho. A doença de Parkinson é, de facto, uma doença neurodegenerativa. É a segunda doença neurodegenerativa com maior prevalência no mundo, a seguir à doença de Alzheimer. E é caracterizada pela morte de uma população de neurónios muito específica no nosso cérebro, chamada neurónios dopaminérgicos, que produzem um neurotransmissor, a dopamina, e a falta desse neurotransmissor acaba por provocar os sintomas da doença. Entre os vários sintomas são conhecidos os tremores, normalmente são os mais associados. Isso obviamente provoca problemas sérios na qualidade da vida dos pacientes. Se conseguirmos detectar esta doença de forma precoce, talvez se consiga, ou muito provavelmente se consegue, otimizar os protocolos de administração de fármacos ou, inclusive, desenvolver novas estratégias, como nós também estamos a fazer na Universidade do Minho, que possam atempadamente induzir uma recuperação até a regeneração das zonas afetadas. Um dos problemas da doença de Parkinson é que, quando é detectada e diagnosticada, já existe uma grande percentagem de morte nessa população de neurónios muito específica. Portanto, se conseguimos detectar um pouco antes, talvez se consiga até induzir um fenómeno de proteção que impeça que essa morte solar ocorra de uma forma mais acelerada. Deixa para me falar da vosso trabalho, da vossa investigação. No fundo, pretende interessar um perfil de neurónios dopaminérgicos. Exatamente. Vai-me explicar o que é, de uma forma simples. Diamantes para o cérebro. Exatamente. Este projeto chama-se Diamond for Brain. É um projeto que é feito em colaboração entre três instituições, o Instituto Ibérico de Nanotecnologia em Braga, que é o coordenador do projeto, e é que precisamente a equipa que tem uma experiência, um conhecimento muito alargado nesta área de nanosensores de diamante. A nossa equipa no ICVS, na Escola de Medicina da Universidade do Minho, que temos uma vasta experiência com células estaminais e neste projeto em particular estamos a utilizar as células estaminais não para induzir terapias, mas para formar modelos chamados de mini-cérebros numa placa de Petri, que nos permitam estudar melhor a doença e, por último, o laboratório do professor Ramiro Almeida, em Aveiro, que acaba por ter um conhecimento muito alargado na forma como os neurónios comunicam entre si, digamos assim. Como eu disse há pouco, os neurónios dopaminérgicos são extremamente importantes na doença de Parkinson, produzem aquele neurotransmissor que é essencial e cuja falta acaba por provocar os sintomas. E o que nós pretendemos neste projeto é, no fundo, utilizar estes nanosensores de diamante. São nanosensores, são nanopartículas, são partículas que vão até no máximo a 150 nanómetros, ou seja, são extremamente pequenas. E o que nós pretendemos fazer é modificar a superfície destes nanosensores para que consigam encontrar especificamente os neurónios que são afetados na doença de Parkinson e, dessa forma, para que possamos estudar melhor as alterações do ponto de vista fisiológico que acontecem nestas células. Portanto, se conseguimos perceber quais são as diferenças de funcionamento, digamos assim, entre estes neurónios que estão doentes e os neurónios normais, poderemos perceber de que forma é que a doença se propaga, se desenvolve e provavelmente vamos conseguir prever de uma forma mais eficaz quando é que ela poderá aparecer ou os sintomas que poderão levar ao aparecimento da doença. Explicava-me há pouco que é uma espécie de consórcio entre várias instituições. Muitas vezes a ciência é assim feita de equipas multidisciplinares. Só percebendo um pouco mais, cada um dedica-se a quê? O grupo da professora Iana Nieder, no INL, dedica-se ao estudo dos nanosensores de diamante. Nós, na Universidade de Minho, dedicamos-nos à doença de Parkinson e ao desenvolvimento, neste projeto específico, de modelos que nos permitam compreender melhor a doença de Parkinson. Portanto, neste caso, nós estamos a utilizar células estaminais para desenvolver estruturas tridimensionais numa placa de Petri que imitam o cérebro humano. O desenvolvimento do cérebro humano. E, no fundo, o que nós vamos conseguir ter é, numa placa de Petri, vários mini-cérebros que mimetizam e copiam a doença de Parkinson. E, portanto, a equipa do INL produz esses nanosensores e nós vamos estudar de que forma é que eles interagem nesses mini-cérebros. Depois de perceber a forma, da forma
como eles estão a interagir com esses minicérebros, o meu colega da Universidade de Aveiro, o Ramiro Almeida, vai perceber ou vai estudar de que forma é que os neurónios comunicam entre si após a exposição destas nanopartículas, estudando fenómenos como potenciais de ação, eletrofisiologia, etc. E por isso que é verdadeiramente um consórcio multidisciplinar, porque tem experiência e conhecimento em áreas tão diferentes como física de partículas, biologia de células estaminais e eletrofisiologia. Isso é que é o engraçado na ciência, que nós conseguimos combinar sempre estas áreas quando trabalhamos em conjunto para acelerar, obviamente, o conhecimento e os avanços nas áreas em que trabalhamos. Penso que é um projeto com uma duração de 3 anos. Exatamente. É um projeto com uma duração de 3 anos. O que é que vamos ter daqui a 3 anos? Daqui a 3 anos esperamos ter a prova de conceito in vitro, ou seja, a demonstrar que estas nanopartículas que são produzidas pela minha colega no INL conseguem interagir com neurónios dopaminérgicos nas nossas estruturas tridimensionais, nos minicérebros, e que conseguimos ter um perfil funcional desses neurónios que estão afetados pela doença. E assim conseguir determinar de que forma é que, ou a partir de quando é que nós podemos considerar o neurónio como tendo a doença, e assim desenvolver uma metodologia que nos permita detectar precocemente esta doença ao nível celular. E aqui falamos do impacto ao nível clínico do vosso trabalho? Nesta fase, passados os 3 anos, esperamos estar prontos para iniciar a fase de testes in vivo em modelos animais. Claro. A seguir essa fase ainda teremos um longo caminho até chegar à parte clínica, claro, mas é uma parte pré-clínica extremamente importante. E se chegarmos a essa fase como nós acreditamos, obviamente é um passo para que um dia, se tudo correr bem, estamos a falar de um período sempre um bocado alargado, possa haver alguma translação do nosso conhecimento para uma aplicação na clínica para melhorar a qualidade de vida dos doentes. E não só, e também dos familiares, se me permite, porque realmente há um efeito, no fundo, deste tipo de doenças que acaba também por afetar muito a vida familiar ou as famílias que acompanham estes doentes, com Parkinson ou outras doenças neurodegenerativas. Não só afeta, isso é um dos aspectos que normalmente quando falo destes problemas em público, realço sempre. O problema não afeta só a pessoa que está doente ou que tem aquele determinado problema, neste caso sistema nervoso, mas todas as pessoas que vivem à volta dela, obviamente, porque são doenças que com o passar dos anos são extremamente limitantes e provocam alterações na qualidade de vida. Normalmente nós só pensamos nas alterações físicas, muitas vezes, os problemas motores, mas obviamente que isso tem alterações do ponto de vista de ansiedade, depressão, etc. São doenças com um espectro ou um impacto bastante alargado na qualidade de vida dos doentes. Ainda temos tempo na nossa conversa, queria focar aqui mais algumas questões. A longo prazo, podemos pensar em novos métodos de tratamento para a regeneração da zona afetada pela doença? Eu penso que esta parte da regeneração é considerada uma das mais difíceis. Sim, eu pessoalmente penso que poderemos ter nos próximos anos algum desenvolvimento nessa área. É uma área que nós no ICVS nos dedicamos em particular e é extremamente complexa porque o sistema nervoso central, ao contrário do nosso fígado, dos ossos, não regenera bem. Quando tem uma lesão, quer seja por trauma, quer seja por um fenómeno degenerativo, como a doença de Parkinson, não tem mecanismos que possam reparar o tecido que está afetado. E daí ser extremamente complexo induzir regeneração em qualquer área do sistema nervoso, e a doença de Parkinson é um exemplo disso. E, portanto, ao longo dos últimos 20 anos têm vindo a ser desenvolvidas um conjunto de metodologias, quer utilizando transplantes de células, quer utilizando nanopartículas, que são outro tipo de nanopartículas que não estas que estamos a usar neste projeto. Novos fármacos também têm vindo a ser utilizados ou desenvolvidos na área e, portanto, há alguma esperança que, de facto, nos próximos anos, durante a próxima década, possam acontecer alguns desenvolvimentos que, por pequenos que possam parecer, tenho a certeza que irão ter um impacto importante na qualidade de vida dos doentes de Parkinson. Este projeto vosso que estamos a falar, hoje muito direcionado para Parkinson, dos microdiamantes, mas podemos aplicar, ou a longo prazo podemos pensar que esta teoria e este trabalho, não lhe vou chamar de teoria, este trabalho poderá ser aplicado, mediante os seus resultados, a outro tipo de doenças degenerativas, como o Alzheimer? Sim, os nanosensores de diamante são bastante
versáteis e devido a isso podem ser aplicados e, de facto, se formos à literatura, já há algum trabalho, por exemplo, na área da doença de Alzheimer. E, portanto, podem, de certeza absoluta, ser aplicado a outro tipo de doenças e patologias do sistema nervoso e não só, de outras áreas que estejam ligadas à detecção de doença, à regeneração no corpo humano. O uso de nanodiamantes neste tipo de trabalhos, de projetos, é comum ou podemos dizer que o vosso trabalho é realmente inovador? Não é comum. É um aspecto inovador e penso que foi isso que acabou por nos dar o financiamento. Eu há pouco me disse, isto é um financiamento de perto de €1 milhão que é dividido pelas 3 instituições e tem uma participação muito importante da Fundação La Caixa e da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Apesar de já haver alguma literatura, né, e algum trabalho de outros grupos na área, na doença de Parkinson existe muito pouca coisa especificamente e por isso podemos considerar que é uma ideia, embora eu normalmente não goste de dizer isso sobre o meu próprio trabalho, é uma ideia inovadora e que esperamos nós que daqui a uns anos possa de facto mostrar que tem potencial para um dia poder dar o passo da bancada, que nós costumamos dizer, para a clínica. Então, se me permite, digo eu, é uma ideia muito importante, tendo em conta, inclusive, com o envelhecimento da população, é sem dúvida uma área ou uma investigação, se quiser, de grande importância. António Salgado, agradeço-lhe a disponibilidade de vir aqui mais uma vez ao Mentes que Brilham, ao Porto Canal. Se calhar daqui a 3 anos conversamos e temos mais novidades sobre este projeto. Muito obrigada. Agora